Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente que você se inscreva no nosso canal, você vai ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa seu like no vídeo. Quando você deixa seu like, você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Nosso jogo lá da Irlanda terminou no 0 a 0, então não saiu nada ali para nossa alegria, beleza, galera? Então, espero ter ajudado com os palpites, cravamos quase todos, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 7 de outubro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui aos nossos jogos, vamos lá para a Série A da Itália. Oitava rodada, 10 horas da manhã, temos a equipe do Inter e a equipe do Bolonha. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Inter, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Já a equipe do Bolonha, os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Inter, jogando em casa, os últimos 5, venceu 4, perdeu apenas 1 jogo. Já a equipe do Bolonha, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Inter está na primeira colocação com 18 pontos, em 7 jogos fez 19 gols e sofreu 3. Já a equipe do Bolonha está na oitava colocação com 10 pontos, em 7 jogos fez 6 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Inter, o Mário Goemer na partida. Vamos aqui agora para a Bundesliga da Alemanha, sétima rodada, 10h30 da manhã, temos a equipe do Borussia Dortmund e Union Berlin. Vamos analisar aqui os jogos. O Borussia Dortmund, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Já a equipe do Union Berlin, os últimos 5, perdeu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Borussia Dortmund, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a Union Berlin, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. Vamos olhar aqui as classificações. O Borussia Dortmund está na quarta colocação, com 14 pontos. Em 6 jogos, fez 12 gols e sofreu 6. Já a Union Berlin está na 11ª colocação, com 6 pontos. Em 6 jogos, fez 9 gols e sofreu 10. Minha análise para essa partida, a vitória da equipe do Borussia Dortmund, o Mário Goemer na partida. Vamos aqui agora para a Liga Premier da Inglaterra. Oitava rodada, 11 horas da manhã, temos a equipe do Burnley e a equipe do Chelsea. Vamos analisar aqui os jogos. O Burnley, os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Já a equipe do Chelsea, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Burnley, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas 1. Já a equipe do Chelsea, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Burnley está na 18ª colocação aqui no grupo de rebaixamento, com 4 pontos. Em 7 jogos, fez 6 gols e sofreu 16. Já a equipe do Chelsea está na 11ª colocação com 8 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Chelsea, o Mário Goemer na partida. Vamos aqui agora para a Primeira Liga da França. Oitava rodada, meio-dia, temos a equipe do Metz e a equipe do Nice. Vamos analisar aqui os jogos. O Metz, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Nice, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Metz, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 4, perdeu apenas 1 jogo. Já a equipe do Nice, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Metz está na 14ª colocação com 8 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols e sofreu 13. Já a equipe do Nice está na 4ª colocação com 13 pontos. Em 7 jogos, fez 8 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida, chance dupla para a equipe do Nice, o Mário Goemer na partida. Voltando lá para a Série A da Itália. 1 hora da tarde, temos a equipe do Juventus e a equipe do Torino. Vamos analisar aqui os jogos. O Juventus, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Torino, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Juventus, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Torino, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Juventus está na 4ª colocação com 14 pontos. Em 7 jogos, fez 12 gols e sofreu 6. Já a equipe do Torino está na 11ª colocação com 9 pontos. Em 7 jogos, fez 6 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida, chance dupla para a equipe do Juventus,
o Mar de Guimê na partida. Ainda aqui na Série A da Itália, 3h45 da tarde, temos a equipe do Genoa e a equipe do Milan. Vamos analisar aqui os jogos. O Genoa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2, venceu apenas 1. Já a equipe do Milan, os últimos 5, venceu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Genoa, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Milan, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Genoa está na 14ª colocação com 8 pontos, em 7 jogos fez 10 gols e sofreu 11. Já o Milan está na 2ª colocação com 18 pontos, em 7 jogos fez 15 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é o Mar de Guimê, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para MLS, lá nos Estados Unidos. 8h30 da noite temos a equipe do Orlando City e o Revolution. Vamos analisar aqui os jogos. O Orlando City, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Já o Revolution, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Orlando City, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. Já o Revolution, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. Pela Confederação Leste, a equipe do Orlando City está na 2ª colocação com 57 pontos. Em 32 jogos fez 50 gols e sofreu 37. Já a equipe do Revolution, pela Confederação Leste também, está na 5ª colocação com 52 pontos. Em 31 jogos fez 52 gols, sofreu 39. Minha análise para essa partida, Mar de Guimê, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na MLS, 8h30 da noite também, temos a equipe do Philadelphia e a equipe do Nashville. Vamos analisar aqui os jogos. O Philadelphia, os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas 1. Já a equipe do Nashville, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Philadelphia, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. Já o Nashville, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. Pela Confederação Leste, a equipe do Philadelphia está na 3ª colocação com 54 pontos. Em 32 jogos fez 56 gols, sofreu 39. Já o Nashville está na 7ª colocação com 45 pontos. Em 31 jogos fez 36 gols, sofreu 29. Minha análise para essa partida é o Mar de Guimê, ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na MLS, 9h30 da noite temos a equipe do Houston e a equipe do Colorado Rapids. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Dynamo Houston, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Colorado, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Dynamo Houston, jogando em casa, os últimos 5, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o Colorado, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. Pela Confederação Oeste, a equipe do Dynamo Houston está na 6ª colocação com 45 pontos. Em 32 jogos fez 43 gols, sofreu 36. Já o Colorado, pela Confederação Oeste também, é a lanterna na 14ª colocação com 26 pontos. Em 31 jogos fez 24 gols, sofreu 47. Minha análise para essa partida, a vitória da equipe do Dynamo Houston, o Mar de Guimê na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Bundesliga da Alemanha, temos a equipe do Borussia Dortmund e União Berlim. Coloquei Mar de Guimê na partida. Indo lá para a Primeira Liga da França, temos a equipe do Metz e a equipe do Nice. Coloquei uma chance dupla para a equipe do Nice. Indo lá para a Série A da Itália, temos a equipe do Juventus e o Torino. Coloquei uma chance dupla para a equipe do Juventus também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,80. Lembrando, se não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, se ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like no vídeo para você fortalecer ainda mais o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!